O choro é uma linguagem antiga da alma, uma ponte que atravessa o invisível e toca diretamente o coração humano. Há momentos em que lágrimas surgem sem que a mente entenda o motivo, como se algo dentro de nós tentasse se revelar com urgência. Segundo os ensinamentos espirituais preservados por São Leopoldo Mandic, essas lágrimas não são apenas descargas emocionais. Elas carregam mensagens profundas que surgem quando a alma tenta se manifestar, avisar ou despertar. Neste vídeo, vamos explorar essa verdade com respeito e profundidade para que você compreenda o que realmente acontece quando o choro aparece de forma inesperada. Se você acredita que a alma fala através de sinais sutis, escreva nos comentários a frase "Eu ouço a voz da minha alma". Ao longo da história espiritual da humanidade, poucos compreenderam com tanta profundidade a linguagem silenciosa da alma quanto São Leopoldo Mandic. Suas reflexões e relatos descrevem um fenômeno recorrente: o choro que surge sem causa aparente, como se viesse de uma região mais profunda do que qualquer pensamento ou emoção consciente. Para ele, essas lágrimas eram indícios de contato entre planos, momentos em que a alma encontrava uma brecha para se expressar e revelar verdades que a mente ainda não alcançou. São Leopoldo afirmava que, quando a alma se manifesta dessa forma, ela está respondendo a um movimento interior que não pode mais ser ignorado. Outros estudiosos da espiritualidade, como teólogos contemporâneos e pesquisadores da consciência, reforçam essa visão ao demonstrar como estados emocionais intensos abrem portas para percepções ampliadas e sensibilidades espirituais. Essa convergência entre tradição espiritual e observação humana nos permite entender que as lágrimas possuem um significado muito maior do que um simples reflexo emocional. Elas podem ser sinal de cura, chamado revelação ou proteção. Neste vídeo, vamos aprofundar esta perspectiva com seriedade e clareza, para que você compreenda o que sua alma tenta lhe dizer quando o choro surge. Desde os primórdios da existência humana, o choro sempre se manifestou como uma expressão espontânea, que ultrapassa a lógica e a racionalidade. Antes mesmo que a linguagem verbal fosse desenvolvida, antes que a mente aprendesse a criar nomes e conceitos para o mundo, o choro já era o canal mais puro pelo qual a alma se apresentava à vida. Por isso, quando São Leopoldo Mandic afirmava que as lágrimas carregam mensagens espirituais profundas, ele estava reconhecendo um fato ancestral. O choro é a primeira linguagem da alma e permanece, ao longo de toda a vida, como um dos meios mais sinceros de revelação do que está guardado no interior. Quando uma pessoa chora sem saber exatamente o motivo, algo dentro dela está encontrando a oportunidade de emergir. Esse movimento não depende da vontade consciente, porque a alma fala através de impulsos que não pedem permissão para existir. Ela se manifesta quando sente que o corpo e o coração estão vulneráveis o suficiente para receber a mensagem. Por isso, muitos relatos espirituais registram momentos em que lágrimas surgem durante orações, silêncios profundos ou instantes de reflexão que quebram a barreira entre o visível e o invisível. A alma aproveita qualquer abertura emocional para recordar o que foi esquecido, aliviar o que foi reprimido ou iluminar o que permanece escondido. Ao compreender o choro como linguagem da alma, percebemos que ele não é um simples descontrole emocional, mas um mecanismo natural e sagrado de comunicação interior. É como se a alma, cansada de ser silenciada pelo ritmo acelerado da vida e pelas distrações da mente, encontrasse nas lágrimas uma forma de recuperar espaço. A pessoa pode acreditar que está apenas comovida ou sensível, mas, na verdade, está vivenciando a tentativa da alma de trazer à consciência aspectos importantes que precisam ser vistos com ternura e profundidade. Essa linguagem silenciosa se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo. Em algumas pessoas, o choro é suave e constante, como se viesse de uma fonte antiga que se manteve represada por anos. Em outras, é repentino e intenso, como uma onda que rompe uma barragem emocional. Há ainda casos em que lágrimas surgem acompanhadas de memórias vagas, intuições ou sensações físicas que
que não podem ser explicadas racionalmente. Todas essas expressões possuem um fio comum. A alma está tentando se revelar. Reconhecer o choro como linguagem da alma significa devolver dignidade ao que sentimos. Significa compreender que as lágrimas não são fraqueza, mas um testemunho de que algo em nós continua vivo, sensível e atento. E segundo São Leopoldo Mandic, quando a alma escolhe se manifestar desse modo, ela está iniciando um processo que pode transformar profundamente a maneira como a pessoa se entende. Há momentos em que o choro não surge apenas como expressão emocional, mas como sinal de que uma abertura espiritual está acontecendo. Essa abertura não é visível aos olhos físicos, mas pode ser sentida como uma expansão interna, uma percepção mais delicada do ambiente ou uma sensação profunda de que algo sutil está se aproximando. São Leopoldo Mandic descrevia esses momentos como instantes em que a fronteira entre o mundo material e o espiritual se torna mais permeável, permitindo que a alma respire com mais liberdade e envie mensagens que, em situações comuns, permaneceriam ocultas. Quando uma pessoa inicia um choro inesperado, seu campo interior se torna mais sensível, quase como se a mente cedesse espaço para que a alma assumisse o papel principal. A rigidez das defesas emocionais diminui, os pensamentos perdem a força e a consciência entra num estado de maior receptividade. Nessa condição, aquilo que antes era ignorado, abafado ou reprimido, começa a emergir com clareza. É uma abertura espiritual que atua como uma janela, permitindo que a pessoa entre em contato consigo mesma e com dimensões que normalmente passam despercebidas no cotidiano. Essa abertura também pode ser percebida como uma mudança súbita no ambiente emocional. Algumas pessoas relatam sentir um calor suave no peito, outras mencionam uma leve pressão na região do coração ou uma paz que chega sem motivo. O corpo, sensível às influências espirituais, reage como um instrumento afinado que capta frequências internas e externas. As lágrimas, nesse contexto, funcionam como o impulso que sinaliza o início dessa sintonia nova. Elas surgem não apenas como resposta a emoções, mas como consequência natural de uma conexão que se estabelece entre a alma e o campo espiritual ao redor. Em momentos de oração, reflexão profunda ou silêncio voluntário, essa abertura ocorre com frequência ainda maior. A pessoa, ao desacelerar sua mente, cria espaço para que a alma se expresse com menos interferências. São Leopoldo Mandic ensinava que a alma procura meios simples para se revelar e que muitas vezes basta um instante de quietude para que ela encontre a oportunidade perfeita. As lágrimas então aparecem como sinal de que a porta interior se abriu e que algo sagrado está fluindo para dentro daquela experiência. Essa abertura espiritual também pode trazer percepções intuitivas. Algumas pessoas relatam ter insights repentinos, lembranças reconfortantes ou pressentimentos que parecem surgir do nada. Em verdade, nada surge do nada quando a alma está ativa. O que ocorre é que a abertura causada pelo choro permite que conteúdos profundos sejam acessados com mais facilidade, trazendo clareza para questões que antes pareciam confusas ou sem solução. Compreender essa abertura espiritual é essencial para não interpretar o choro apenas como fraqueza ou instabilidade. Ele pode ser um convite para olhar para si mesmo com mais delicadeza, para ouvir o que a alma tenta dizer quando finalmente encontra espaço para se manifestar. Existem momentos em que o choro surge como um pedido silencioso da alma por cura interior. Esse tipo de manifestação não nasce de acontecimentos externos imediatos, mas de feridas que foram guardadas por tempo demais. Feridas emocionais e espirituais, quando não reconhecidas, criam camadas de tensão que se acumulam lentamente. São Leopoldo Mandic ensinava que a alma possui sua própria forma de indicar quando já não é possível prosseguir carregando o peso do que foi reprimido. E uma dessas formas é justamente o choro inesperado. Ele aparece como sinal de que algo dentro de nós precisa ser visto com urgência, acolhido com sensibilidade e cuidado. Quando o choro é um pedido de cura, ele geralmente vem acompanhado de uma sensação de exaustão profunda.
A pessoa sente como se estivesse liberando anos de esforço para esconder ou suportar algo que agora exige atenção. Esse movimento não depende da racionalidade. Mesmo quando a mente tenta argumentar que está tudo bem, que o passado já foi superado, que não há motivo para lágrimas, a alma insiste em mostrar que existe uma dor não resolvida. Ela se manifesta até que a pessoa compreenda que ignorar essas feridas apenas prolonga o sofrimento. Esse tipo de choro pode ser despertado por situações aparentemente simples, como uma memória que retorna, uma conversa inesperada ou um momento de solidão. A simplicidade desses gatilhos mostra que a alma aproveita qualquer brecha para sinalizar que algo precisa ser curado. Muitas vezes a pessoa não entende o que está acontecendo e acredita estar apenas emotiva demais. Entretanto, o que está sendo revelado é um acúmulo de emoções guardadas que ultrapassaram a capacidade de serem mantidas ocultas. A alma busca cura não para fragilizar a pessoa, mas para restaurar sua força. Quando uma ferida é exposta pelas lágrimas, ela se torna visível o suficiente para receber cuidado e atenção. É nesse ponto que o processo de cura começa. As lágrimas, nesse contexto, funcionam como um solvente espiritual, suavizando o que estava rígido, quebrando resistências internas e preparando o terreno para transformações profundas. São Leopoldo Mandic afirmava que a alma nunca desperdiça energia. Se ela escolhe manifestar a dor através do choro, é porque há uma intenção de cura e libertação por trás daquele movimento. Esse pedido de cura interior também pode trazer sensações de vulnerabilidade. A pessoa sente que está mais exposta do que gostaria, como se tivesse perdido o controle sobre suas emoções. No entanto, essa vulnerabilidade é justamente o que permite a reestruturação emocional. Nada pode ser curado enquanto permanece protegido por paredes internas que impedem a luz de entrar. O choro remove essas paredes, abre espaço e convida a alma a reorganizar o que estava desalinhado. Reconhecer o choro como pedido de cura interior é fundamental para quem deseja crescer espiritualmente. As lágrimas revelam que existe algo pedindo para ser liberado, compreendido ou transformado. E quando essa cura começa, a alma se fortalece e a pessoa encontra uma nova clareza para continuar sua jornada. Há situações em que o choro surge como uma liberação natural de energia acumulada. Essa energia pode ter sido gerada por experiências intensas, pressões emocionais prolongadas ou tensões espirituais que ficaram guardadas no corpo e na mente sem encontrar um caminho adequado para serem expressas. São Leopoldo Mandic observava que pessoas sensíveis espiritualmente tendem a acumular mais facilmente essas cargas, não porque sejam fracas, mas porque percebem e absorvem nuances emocionais e espirituais que muitos ignoram. Quando essa energia atinge um limite, as lágrimas se tornam um canal para que o excesso possa finalmente ser liberado e transformado. Essa liberação é semelhante ao alívio que se sente após uma tempestade que finalmente cai depois de dias de calor intenso. A atmosfera interior se torna pesada até não suportar mais, e o choro funciona como a chuva que reorganiza tudo, devolvendo equilíbrio. Não é preciso haver um motivo aparente para que isso aconteça. Muitas pessoas se perguntam por que choram quando, teoricamente, sua vida está em ordem. A alma responde que a ordem externa nem sempre corresponde ao que se passa dentro. Mesmo em períodos de estabilidade, a energia acumulada precisa encontrar saída para que a pessoa continue em harmonia. A liberação energética, que ocorre através do choro, também pode estar ligada a situações antigas que deixaram marcas no corpo emocional. Experiências passadas que não foram adequadamente compreendidas permanecem como blocos de energia estagnada. Com o tempo, essas cargas se acumulam e criam sensações de peso, tensão e desconforto difuso. Quando o choro surge, é como se a alma estivesse desalojando essas energias antigas, dissolvendo aquilo que ficou guardado sem nunca ter sido verdadeiramente reconhecido. A pessoa sente um cansaço imediato, mas também uma leveza posterior que indica que algo profundo foi liberado. Outro aspecto importante é que a liberação energética não acontece apenas em momentos de dor. Muitas pessoas choram ao vivenciar algo belo,
ao ouvir uma música sensível ou ao testemunhar um gesto de bondade inesperado. Isso ocorre porque a beleza e a bondade também provocam expansões internas, que rompem bloqueios emocionais antigos. A alma aproveita esses instantes de abertura para liberar energias que estavam há muito tempo esperando para sair. As lágrimas aparecem como resposta à intensidade do momento e como sinal de que a alma finalmente encontrou espaço para se mover. Essa liberação pode acontecer também durante práticas espirituais ou momentos de introspecção profunda. A pessoa sente as lágrimas chegando sem resistência, como se algo estivesse sendo varrido de dentro para fora. São Leopoldo Mandic afirmava que esse tipo de choro traz purificação. Ele ensina que, após essa liberação, a alma ganha mais clareza e capacidade de perceber o que antes estava obscurecido por tensões internas. É um processo que, embora delicado, é profundamente transformador. Compreender o choro como liberação de energia acumulada ajuda a pessoa a aceitar esses momentos com mais serenidade. Em vez de resistir ou tentar controlar, ela permite que o fluxo siga seu curso. E quando a liberação termina, há um sentimento de renovação que indica que a alma removeu o que já não servia. Há momentos em que o choro não vem de dentro apenas como reflexo de emoções próprias, mas como resposta à presença espiritual de um ente querido que se aproxima. São Leopoldo Mandic relatava que as almas que já partiram, quando movidas pelo desejo de proteger, amparar ou transmitir uma sensação de paz, conseguem tocar levemente o campo emocional da pessoa que amam. Esse toque é sutil demais para ser percebido pelos sentidos físicos, mas a alma encarnada o reconhece instantaneamente. As lágrimas surgem como reação natural a essa aproximação, porque o corpo sente uma mudança repentina em seu campo energético, enquanto a alma percebe o vínculo se ativando novamente. Essa manifestação não deve ser interpretada com medo ou estranhamento. Ao contrário, é uma forma delicada de comunicação. Quando um ente querido se aproxima espiritualmente, o ambiente interno se transforma. Algumas pessoas descrevem uma sensação de calor suave, outras relatam lembrar repentinamente de momentos vividos com aquela pessoa, como se uma memória boa tivesse sido colocada diante delas. O choro, nesse contexto, aparece como expressão de reconhecimento, como se a alma dissesse: "Eu senti você aqui." Essa reação é profunda, porque toca lugares que nenhuma palavra humana alcança. Em muitos casos, o choro provocado por essa presença surge em situações específicas, como aniversários, datas significativas ou momentos de fragilidade emocional. A alma desencarnada se aproxima para confortar, e a pessoa viva, mesmo sem perceber conscientemente, responde com sensibilidade. São Leopoldo Mandic ensinava que as almas movidas pelo amor não interferem na vida dos que ficaram de forma invasiva, mas se aproximam com respeito para oferecer apoio. Essa aproximação regula o campo emocional, desfaz tensões e aquece o interior da pessoa, permitindo que as lágrimas fluam como consequência dessa presença amorosa. É importante ressaltar que esse tipo de choro não apresenta sinais de desespero ou desorganização emocional. Pelo contrário, ele costuma trazer uma sensação de saudade suave, uma melancolia serena que contém conforto e não desespero. A pessoa pode sentir que algo tocou sua alma, algo que não machuca, mas acalma. Depois das lágrimas, vem uma clareza que não estava ali antes, como se a presença daquele ente querido tivesse reorganizado algo dentro dela sem a necessidade de palavras. Há também relatos de pessoas que sentem o choro surgir em momentos de oração ou reflexão profunda sobre alguém que já partiu. Isso acontece porque a conexão espiritual se fortalece quando a intenção se volta para aquela pessoa. A alma desencarnada responde ao chamado silencioso e o corpo emocional reage. São Leopoldo Mandic afirmava que esses instantes são sagrados, porque a comunicação entre os planos ocorre de maneira pura, guiada pelo amor e não pela necessidade. Compreender o choro como resposta à presença espiritual de um ente querido ajuda a aliviar o medo da ausência.
A pessoa percebe que o vínculo não foi quebrado pela morte, mas transformado. As lágrimas que surgem nesses momentos não são sinal de dor, mas confirmação de que o amor permanece ativo entre os planos. Compreender a diferença entre emoção humana e manifestação da alma é essencial para interpretar corretamente o choro que surge em momentos inesperados. Nem toda lágrima nasce de um processo espiritual, assim como nem toda emoção intensa possui raízes apenas psicológicas. São Leopoldo Mandic dedicou grande parte de seus ensinamentos a mostrar que o ser humano vive entre dois movimentos constantes, o da mente emocional e o da alma profunda. Saber distinguir um do outro permite reconhecer quando o choro é apenas uma resposta da personalidade e quando é a alma tentando revelar algo importante. A emoção humana está ligada ao cotidiano, às experiências imediatas, às memórias conscientes e às reações naturais do corpo. Quando alguém chora por tristeza, alegria, frustração ou ansiedade, normalmente há um evento reconhecível que dispara essa reação. A mente entende o que está acontecendo. O raciocínio encontra explicações e o corpo responde de maneira coerente com a situação. Esse tipo de choro, embora legítimo e necessário, permanece dentro do campo das vivências terrenas e psicológicas. Já a manifestação da alma ocorre quando as lágrimas surgem sem que exista motivo claro, sem ligação lógica com o momento presente, sem relação com a narrativa emocional que a pessoa reconhece. A alma, ao se manifestar, rompe esse padrão de causa e efeito. Suas lágrimas chegam como ondas que ninguém viu se formar. A pessoa sente o corpo reagir, mas não encontra a história interna que justifique a intensidade do momento. É exatamente essa ausência de explicação racional que indica que algo mais profundo está acontecendo. São Leopoldo Mandic ensinava que a alma fala quando a mente se silencia. Por isso, as manifestações espirituais aparecem justamente nos instantes em que a pessoa está vulnerável, introspectiva ou emocionalmente aberta. Outra diferença importante está na sensação que acompanha cada tipo de choro. O choro emocional costuma ser carregado de tensão. Ele pesa no peito, aperta a respiração, traz inquietação e, muitas vezes, um desgaste físico imediato. Já o choro que nasce da alma tem outra textura interna. Mesmo que seja intenso, ele traz um alívio peculiar. A pessoa sente uma paz suave se aproximar, uma sensação de limpeza que não se explica pela lógica do momento. Em vez de desgaste, vem uma leveza que indica que algo profundo está sendo reorganizado. Além disso, o choro emocional tende a reforçar pensamentos existentes, enquanto o choro espiritual abre espaço para percepções novas. Após um choro emocional, a pessoa normalmente continua presa aos mesmos dilemas e sentimentos. Mas após um choro da alma, algo muda. A clareza, insight, compreensão ampliada. A pessoa sente que enxergou algo que antes não via, mesmo que ainda não consiga colocar em palavras. Reconhecer essa distinção não é apenas um exercício de observação. É uma forma de honrar a própria alma. Quando a pessoa consegue perceber que determinadas lágrimas vêm de um plano mais profundo, ela passa a acolher o momento com mais respeito e sensibilidade. Em vez de tentar controlar ou reprimir, ela se permite ouvir o que está sendo revelado. Assim, desenvolve uma maior conexão com seu interior e fortalece sua jornada espiritual. Acolher o choro é uma das formas mais diretas de permitir que a alma seja ouvida. Muitas pessoas, ao perceberem as lágrimas chegando, tentam controlá-las imediatamente. Acham que chorar é sinal de fraqueza, desorganização ou perda de controle. No entanto, segundo os ensinamentos espirituais reconhecidos por São Leopoldo Mandic, é justamente o contrário. Quando a alma decide se manifestar, ela precisa encontrar um espaço seguro para se expressar. A repressão bloqueia o processo e interrompe uma revelação importante. Acolher o choro significa abrir caminho para que a alma complete aquilo que começou a mostrar. Esse acolhimento não exige rituais complicados. O primeiro passo é permitir que o momento exista. Em vez de lutar contra as lágrimas,
A pessoa pode simplesmente respirar de maneira mais tranquila, relaxar os ombros e observar o que está acontecendo internamente. Essa atitude de receptividade envia uma mensagem clara para a alma: eu estou ouvindo. Quando isso acontece, as lágrimas fluem com mais naturalidade e o processo interior se torna menos doloroso. A pessoa deixa de se sentir ameaçada e passa a vivenciar aquele instante como algo significativo. Acolher o choro também envolve reconhecer que ele traz uma mensagem. Embora a mente não compreenda de imediato, algo importante está sendo movido. Em vez de buscar explicações rápidas ou tentar rotular o que está acontecendo, a pessoa pode apenas observar as sensações que surgem durante o choro. Há momentos em que surge uma memória suave. Outras vezes, aparece uma intuição discreta ou uma clareza repentina sobre algo que vinha incomodando há tempos. Esses sinais não devem ser ignorados. São Leopoldo Mandic ensinava que a alma se comunica por gestos sutis e que quem aprende a escutar com calma recebe respostas valiosas para questões profundas. Outra forma de acolher o choro é permitir que o corpo participe do processo. Muitas pessoas tentam se manter imóveis ou rígidas enquanto choram, como se estivessem tentando esconder a própria vulnerabilidade. No entanto, o corpo precisa acompanhar o movimento da alma. Se ele está tensionalmente fechado, a liberação se torna parcial. Quando a pessoa permite que a respiração acompanhe o ritmo das lágrimas, quando relaxa o maxilar, solta as mãos ou muda levemente a postura, ela colabora com o fluxo energético que está acontecendo. Isso traz alívio e facilita a compreensão posterior. Acolher o choro também significa não se julgar. A mente humana tende a criar narrativas duras, criticando qualquer manifestação de sensibilidade. Essa postura impede a expansão espiritual. Quando a pessoa abandona o julgamento e aceita sua própria experiência com honestidade, algo dentro dela se reorganiza. Essa aceitação permite que o processo se complete. Depois das lágrimas, surge uma sensação de harmonia interna, que indica que a alma foi finalmente ouvida. Com o tempo, quem aprende a acolher o choro passa a reconhecer os momentos em que a alma tenta se manifestar. A pessoa desenvolve sensibilidade, intuição e coragem para olhar para dentro de si. Acolher o choro é, portanto, um gesto de maturidade espiritual. É permitir que a alma se expresse sem interrupção, revelando o que precisa ser visto e transformado. Quando o choro surge como manifestação da alma, ele revela mais do que emoções passageiras. Ele traz sinais claros sobre o propósito e a jornada espiritual de cada pessoa. São Leopoldo Mandic afirmava que as lágrimas que chegam sem razão aparente carregam informações profundas sobre quem somos, para onde estamos sendo conduzidos e quais aspectos de nossa vida interior precisam ser fortalecidos. Compreender esse choro como uma linguagem reveladora abre portas para um entendimento mais amplo da própria existência. O choro que nasce da alma muitas vezes aparece em momentos de transição, quando a pessoa está prestes a dar um passo importante na vida, mesmo que ainda não esteja consciente disso. A alma, percebendo o movimento que se aproxima, busca preparar o caminho. As lágrimas funcionam como um sinal de que algo está mudando internamente. Essa mudança pode envolver amadurecimento emocional, crescimento espiritual, libertação de padrões antigos ou abertura para novas experiências. A pessoa sente que algo foi tocado profundamente, como se uma verdade estivesse tentando emergir. Esse tipo de choro também revela quando a alma está tentando alinhar a vida exterior com aquilo que ela realmente é. Muitas pessoas vivem por anos desconectadas de seu propósito espiritual, seguindo rotinas automáticas ou expectativas alheias. Quando o choro aparece inesperadamente, ele pode indicar que a alma está pedindo coerência, autenticidade e um retorno ao caminho que lhe corresponde. A pessoa sente uma mistura de tristeza e alívio, como se estivesse se lembrando de algo importante que foi esquecido no decorrer da vida. Há também situações em que o choro revela que a alma está concluindo ciclos antigos. Isso ocorre quando a pessoa passa por períodos de fechamento emocional, despedidas, mudanças internas ou libertações silenciosas. As lágrimas
surgem como confirmação de que aquilo que já cumpriu seu propósito está sendo deixado para trás. São Leopoldo Mandique ensinava que a alma não mantém vínculos com o que impede seu crescimento, e por isso ela se manifesta através de lágrimas quando chega a hora de liberar o que já não serve. Nesse contexto, o choro não é sinal de perda, mas de avanço. O choro espiritual também pode indicar a aproximação de novos aprendizados. Assim como a alma chora para liberar o que está preso, ela também chora para abrir espaço para aquilo que virá. A pessoa sente uma expansão interna, uma sensibilidade maior, um pressentimento de que algo significativo está se aproximando. Mesmo sem compreender racionalmente, ela percebe que a vida está se reorganizando para oferecer novas possibilidades. Esse movimento revela maturidade espiritual e capacidade de receber aquilo que a alma vem pedindo há muito tempo. Por fim, o choro revela quando a pessoa está em sintonia com sua verdade mais profunda. Ele aparece como resposta a momentos de consciência elevada, quando a alma reconhece que está exatamente onde deveria estar. Essa harmonia não precisa ser perfeita ou permanente, mas quando surge, ilumina a jornada espiritual de maneira clara. A pessoa sente paz, clareza e força interior para continuar. Esse choro confirma que ela está avançando para um caminho mais autêntico, consciente e alinhado com sua essência. Agora que você compreendeu por que a alma se manifesta através do choro e o que essa expressão revela sobre sua jornada espiritual, é essencial colocar esse conhecimento em prática. Cada vez que as lágrimas surgirem sem explicação aparente, permita-se acolher o momento com respeito e sensibilidade. Observe seus sentimentos, preste atenção às mudanças internas e reconheça que sua alma está tentando lhe transmitir algo valioso. Essa abertura consciente fortalece seu vínculo espiritual e amplia sua capacidade de compreender a si mesmo com profundidade. Se este conteúdo trouxe clareza, lembre-se de voltar a ele sempre que precisar se reconectar. A prática constante transforma conhecimento em crescimento real. Reflita sobre o que sua alma tem tentado lhe mostrar e dê a si mesmo o tempo necessário para integrar essas mensagens. Se você deseja continuar sua evolução espiritual e receber conteúdos que aprofundam temas como sinais da alma, conexões entre planos e mensagens espirituais reveladas, inscreva-se no canal. Sua participação fortalece esta comunidade e mantém esse trabalho vivo. Deixe nos comentários o que mais tocou seu coração neste vídeo e como você pretende aplicar esse conhecimento no seu caminho pessoal. Sua jornada merece ser vivida com consciência, luz e coragem.